porque a agência de classificação de risco econômico, chamada Moody's, rebaixou a perspectiva da nota de crédito do Brasil, de positiva para estável. Essa classificação de crédito influencia, por exemplo, os juros que um país paga para se financiar, a confiança dos investidores. Nessa avaliação da Moody's, eles reconhecem os avanços nas metas fiscais, o avanço do Brasil no crescimento do PIB no primeiro trimestre, que a gente viu ontem, né, que foi de 1,4 e tal. Só que a agência aponta que a situação fiscal piorou. Vejam aí, os 3 tópicos. Eles destacam preocupação com a capacidade de pagamento da dívida. Aí vem ali o próximo tópico, progresso mais lento que o esperado e a rigidez dos gastos e lentidão na construção de credibilidade. O Tesouro Nacional, que pertence ao Ministério da Fazenda, respondeu, dizendo que o governo continua empenhado em melhorar os resultados fiscais e em seguir com as reformas estruturais. A agência, por outro lado, avalia que o ritmo dessas mudanças tem sido mais lento do que o necessário. Olha, apesar da revisão na perspectiva, a Moody's manteve o rating em Ba1, um nível abaixo do grau de investimento. Aí se você pensa, não sei do que se trata. Ba1, né? Ba1? O que é isso? Vamos assim, ao invés da gente se apegar aos números, vamos traduzir com a Débora Oliveira o que significa isso. Bem-vinda, Débora. Bom dia para você. Essa redução se traduz em quê? Um alerta para o governo? É um claro alerta, Elisa, para o governo. E aí, para poder vocês entenderem do porquê que isso é um recado para o governo, eu vou voltar um pouquinho antes e explicar o que é esse Ba1, né? O que exatamente significa isso. Ótimo. Essas agências de classificação de risco, Elisa, elas têm uma escala dessas notas de investimento. São 21 graus de investimento. Nossa. Como se fosse uma escada, 21 degraus. Tá. O Brasil está no 11º para a agência de classificação de risco, a Moody's. Teria mais 10 casas para frente. Para poder chegar ao grau de investimento, teria que sair pelo menos do 11º lugar para o 10º grau, que seria o próximo passo então, do Brasil. Faltaria um degrau antes. Tá. Quando as agências dão uma nota de classificação de risco, ou seja, você vê que a nota foi mantida, ou seja, ele mantém ali no 11º grau, certo? Porém, quando essas agências dão essas notas, elas dão uma perspectiva junto, que é negativa, positiva ou neutra. Como a gente está enxergando o futuro, né? O que a agência deve, qual é o próximo passo que a agência deve dar. Se aquele país ou aquela empresa, porque as empresas também têm grau de investimento, enfim, se aquele país está positivo, com a perspectiva positiva, significa que ele vai conseguir continuar avançando nesse grau de investimento, que era a grande expectativa, inclusive, desse governo, que daqui a pouquinho o Brasil iria retomar o grau de investimento, sair do grau especulativo, que é onde ele se encontra agora. Grau de investimento, Elisa, que a gente perdeu lá em 2016. A gente conseguiu avançar, melhorar o grau de investimento durante esse governo, só que essa redução da expectativa, da perspectiva de positivo para neutro, o que significa? Que de acordo com aqueles tópicos que a gente estava mostrando aqui, que eram as justificativas, aqui inclusive da agência, principalmente isso daqui, progresso mais lento do que o esperado. Sobre o ritmo. Sobre o ritmo justamente de estabelecer uma maior credibilidade fiscal. Isso daqui explica muito do que a agência está explicando e do porquê que, olha, se vocês não estão avançando nisso, eu vou reduzir aqui um pouco o meu ritmo em avançar com a sua nota. Então, é exatamente uma resposta clara e uma atenção para o governo nesse momento do que eles devem olhar mais para o cenário fiscal. Você vê que é importante a gente ter a tradução da informação maravilhosa, a Débora explicando tudo isso pra gente. Aliás, eu vou mudar de assunto, Débora, mas eu peço a gentileza de você permanecer aqui com a gente, que é um assunto internacional e já a Débora vem trazer a interpretação. A Comissão Europeia disse que rejeita, câmera 3, Elizabeth, que rejeita fortemente o aumento de tarifas que foi anunciado por Donald Trump em cima do aço e do alumínio. Ontem, o presidente americano afirmou que vai subir as taxas para 50%. Ei, Priscila Asbeck, a gente até... Ah, Priscila Asbeck não está me ouvindo. Então, vou fazer o seguinte, eu não sei se eu consigo já adiantar a Débora, eventualmente. Ah, perfeito. Então, já vou cocer, minha amiga. Porque
a gente vê anúncio atrás de anúncio sobre as taxas, negociações e a Comissão Europeia. Agora temos a Pri, ao vivo. A gente ama fazer isso aqui ao vivo. Pronto, abemos, Priscila Asbeck. Minha querida, já fiz todo o seu abre-alas aqui, viu? Para que você possa nos contar. Comissão Europeia, então, rejeitou esse aumento, que não é novidade, o aumento de tarifa, né? Mas por que, neste momento, essa notícia de Donald Trump? Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Elisa, a gente tem uma explicação talvez mais pragmática e a gente pode trazer até uma reflexão meio sobre psicologia humana aqui para falar por que Donald Trump colocou essa tarifa aí de 50% sobre o aço e alumínio. Mas primeiro eu vou dar o fato, depois a gente vai fazer essa análise. Então, o Donald Trump falou ontem durante esse evento, que era um evento inclusive de fusão da US Steel e da Nippon Steel, então de uma fabricante, de uma mineradora americana com uma mineradora japonesa, inclusive um acordo que ele chegou a se opor no passado e aumentou então de 25% para 50% essa tarifa sobre o aço. E aí depois desse evento, nesse sábado, a Comissão Europeia então se manifestou falando que lamenta profundamente esse novo aumento. Um porta-voz da Comissão Europeia enviou um comunicado por e-mail aos jornalistas dizendo que essa decisão adiciona ainda mais incerteza à economia global e aumenta os custos para os consumidores e empresas em ambos os lados do Atlântico. Também falou que o aumento das tarifas prejudica os esforços em andamento para alcançar uma solução negociada e também diz que a União Europeia está preparada para impor contramedidas, inclusive em resposta a esse aumento mais recente, e que está finalizando as consultas para ampliação dessas contramedidas, que se nenhuma negociação for alcançada, que as medidas existentes e adicionais da União Europeia vão entrar em vigor em 14 de julho e essa tarifa que Donald Trump anunciou ontem nesse evento deve entrar em vigor a partir do dia 4 de junho. Então esses são os fatos. Mas o que está por trás dessa história também, Elisa? Nesta semana, Donald Trump foi questionado na Sala Branca por um jornalista sobre uma sigla que o mercado financeiro cunhou e está usando muito, inclusive foi cunhada num editorial do Financial Times, que é o TACO, que é Trump Always Chickens Out, que em tradução significa Trump sempre amarela. É uma sigla, isso se transformou em uma sigla, mas essa expressão chicken out já tinha sido usada anteriormente e aí o que se diz é que Donald Trump, em vez de recuar de fato nas tarifas, depois foi questionado sobre isso, por causa dessa personalidade dele, de não gostar de ser contrariado, é possível que ele agora endureça ainda mais as tarifas e essa tarifa sobre o aço foi vista dessa forma por alguns analistas como uma tentativa de Donald Trump de dizer que ele não está amarelando, que ele vai seguir em frente com a sua política tarifária. Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck, trazendo essa informação de mais uma medida do Donald Trump e mais uma vez que algum país ou bloco econômico se opõe a essa medida. Débora, o Brasil vai ser um dos países mais afetados. Sim. Pelo aumento no preço do aço? Mais afetados, Elisa. Isso dados até da própria Câmara de Comércio lá dos Estados Unidos mostra que o Brasil foi o país de onde os Estados Unidos mais comprou aço durante os últimos 12 meses. Então, tendo em vista isso, inclusive se a gente pegar essa base de comparação, né, tendo em vista isso, para o Brasil, os Estados Unidos representa quase 10% de tudo que a gente manda para fora de aço. Na situação inversa, o Brasil foi o segundo país que mais de onde os Estados Unidos mais comprou aço e alumínio, por exemplo, perdendo apenas ali para o México. Então, não deixa de ser o Brasil, um dos mais afetados. Obviamente, a gente já deve ter uma resposta disso no comportamento mesmo até das ações do setor de siderurgia, mineração tal aqui do Brasil na segunda-feira, porque isso veio já mais para o finalzinho do dia, essa notícia ontem. Já existia um grande impacto, inclusive, né, pensando nisso para essas empresas aqui do setor, porque diante desse vai e vem, agora judicializado dessas tarifas de Donald Trump, isso tudo coloca também em cash a demanda da China, né? Será que a China vai continuar com essa demanda ou não? A China também compra bastante da gente. E com isso a gente teve o minério de ferro caindo bastante de preço, o petróleo caindo bastante de preço, e tudo isso são commodities que o Brasil manda muito lá para fora. Então o Brasil acaba sendo afetado indiretamente, se fosse só o conflito ali entre o Brasil e os Estados Unidos, mas agora também diretamente, porque a gente manda muito para lá e para continuar com esse mesmo nível de exportação para lá, o nosso produto vai
indiferentemente ficar mais caro. E obviamente, isso vai acabar impactando. Então, o Brasil pode, dessa vez sim, ser um dos países mais afetados. Lembrando que isso vem logo depois da decisão daquele tribunal de apelação lá dos Estados Unidos, né, Elisa? De dizer o seguinte, olha, essas tarifas têm uma questão de segurança, elas podem sim serem executadas. Logo depois, Donald Trump vem com essa de querer dobrar essa tarifa do aço e do alumínio, lembrando que ela não era tarifa extraordinária, essa tarifa do aço e alumínio ela já existia, não faz parte daquela lista de países de novidades, de taxas extraordinárias, né, que veio do dia 2 de abril. A questão é que agora ele aumenta tipo de 25% para 50%, é bastante coisa, Elisa. Donald Trump neste nosso planeta Terra. Obrigada, Débora.